Fala. E temos a alegria também de receber o Enes, que vai nos ensinar, vai nos orientar. O Enes é um grande amigo, uma pessoa que nós já estamos dialogando com ele, não só eu, mas alguns pastores já estão nesse propósito, dialogar sobre energia solar, sobre o benefício que faz para nós e como nós também podemos nos beneficiar, além de cuidar da natureza. Obrigado, Eliane. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz, Pastor Manuel. Né? Gente, ó, só para atualizar vocês, o tema central da hora do bate-papo hoje é meio ambiente e energia solar. Agora eu vou falar com o empresário, né, e também engenheiro Enes Amorim. Boa tarde, Enes. Seja bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui dialogando, falando um pouco sobre o meio ambiente, principalmente aí nessa área aí de energia solar, que é uma área aí que está em pleno desenvolvimento do Brasil. A gente sabe que tem muito ainda a ser aproveitado e benefício para todo mundo aí, para nós estamos utilizando esse sol maravilhoso aí como fonte de energia para nós. É isso aí, pessoal. E o Enes, né, ele é inclusive assim, formado também, ele tem especialização em telecomunicações, né, ele é engenheiro elétrico, então assim, entende bastante desse assunto para estar abordando essas questões com a gente hoje. Mas antes de nós falarmos sobre a energia solar, Enes, eu queria falar também sobre um outro assunto, né, porque a gente sabe que a sua empresa, a NS Solution Telecom, ela trabalha também com projetos de telecomunicações, não é isso? Correto. E assim, é um campo que a gente sabe que é bem curioso, é novo pra gente, né? Assim, é um campo de inovação aí da tecnologia. E assim, eu queria que você explicasse para nós um pouco dos trabalhos que você desenvolve nessa área e as soluções que são propostas às pessoas que procuram aí soluções nessa área da telecomunicação. Ok. Bom, a NS Solutions, ela tem dois segmentos de serviço. Um é na área de telecomunicações e o outro na área de fotovoltaica, energia solar. A área de telecomunicações, nós atuamos com projetos voltados para empresas de telecomunicações. São os provedores, as empresas que trabalham com telefonia, com internet, pessoal que trabalha com a parte de CFTV, que seria monitoramento de câmeras, enfim. Hoje, o carro-chefe dos projetos são os projetos em fibra ótica, porque hoje, com a demanda de informações de banda altas que nós necessitamos, então hoje a fibra ótica é o caminho principal para os projetos. Então, o que nossa empresa executa nesse ramo? Ela, mediante a solicitação dos nossos clientes, a gente vai ao local, faz análise da demanda, faz análise do local para execução dos projetos e, mediante a solicitação do cliente, o tipo de projeto, o atendimento de clientes, atendimento de interligação de centrais, a gente procura a melhor solução e faz o levantamento e o desenho desse projeto, atendendo o cliente da melhor forma possível. E após a execução desse projeto, existem projetos também que têm a necessidade de aprovações de órgãos municipais, estaduais, concessionários de energias, rodovias. Quando tem essa necessidade, a nossa empresa também monta toda essa documentação, faz todo o trâmite junto a esses órgãos e faz a aprovação. De tal forma que quando o nosso cliente solicita o projeto, nós já entregamos para ele o projeto já homologado nas concessionárias e pronto para ser executado. A empresa simplesmente faz a contratação, executa e atende. Muito importante essa parte que você está falando aí, Enes, né? Porque significa que a pessoa a empresa, vamos dizer assim, não vai precisar se preocupar, vai receber ali tanto o serviço como o projeto, e a questão aí da burocracia também vai ter ela toda resolvida, né? Sim, quando ela contrata o projeto, ela delega para nós toda essa responsabilidade. Então, o nosso know-how da nossa empresa é exatamente esse, que ela dá a tranquilidade para o nosso cliente de estar recebendo um projeto com todas as aprovações, todas as certificações necessárias que ele precisa. E assim, inclusive assim, muito interessante, porque assim, essa área que você atua das telecomunicações é a área que a gente pode falar que chega, né, assim, e até aqui em Uberlândia a gente está ouvindo falar muito nisso,
de estar instalando nas casas, nas residências, a questão da internet via fibra ótica. E você estava até comentando comigo que é uma inovação porque tem a possibilidade de aumentar e muito a velocidade, né, da internet. Isso. A fibra ótica, ela, imagina assim, é como se fosse uma via praticamente ilimitada, certo? Então, quando você lança a fibra ótica para você fazer uma comunicação de dados, para você passar uma informação, quer seja vídeo, dados, voz, não interessa, a fibra ótica ela tem a possibilidade de você aumentar o volume de informações e ela não tem essa degradação. Então, basicamente, quando você, principalmente, por exemplo, quando você tem uma internet, você está com 10 megas, você quer passar para 40 megas, 50, 100, 200, 300, a empresa simplesmente muda o equipamento, mas não precisa mudar a fibra ótica. Que a informação ela é convertida em luz, tá? Os equipamentos convertem ela em luz, por isso que ela chama fibra ótica, e a comunicação é via luz, a perda é muito pequena. Então, hoje, basicamente, as empresas trabalham basicamente com fibra ótica para todas as suas comunicações, tanto municipais quanto entre outras localidades, pela eficiência que ela tem e pela capacidade de informação que ela consegue passar simultaneamente sem ter uma degradação. Então, ela consegue entregar qualidade, tá? Com uma eficiência muito maior. Certo, assim, só para o pessoal de casa, o nosso ouvinte poder entender, o internauta, essa diferença, por exemplo, entre a fibra ótica na questão da velocidade da internet, quanto que a gente pode falar em questão de megas? Ok. A rede antiga, vamos dizer, a rede metálica, que ela gradativamente está caindo em desuso, mas hoje ainda tem muita rede instalada aí pelo... Inclusive lá na minha casa, viu? O Enes está precisando mudar, pastor. Opa, na hora. A internet está lenta demais lá. Então ela tem uma limitação devido aos pares de seres metálicos. Então, como eles são metálicos, quando você aumenta a velocidade dentro do cabo, um par começa a dar interferência no outro. Eu não vou entrar muito em detalhe técnico, porque senão vocês vão achar muito chato. Mas ela cria um campo magnético que ela faz uma interferência. Então, quanto maior a velocidade, maior a interferência. Então, o que acontece? Quando você passa uma internet, por exemplo, de 10 mega dentro do cabo, uma só não tem problema. Mas quando você tem um outro vizinho, outro, aquela internet ela começa a dar interferência na outra, aí fica lento demais. Então o problema não é esse, ela começa a ter paralisações, então ela tem erro mesmo, porque são interferências. Então você começa a ter limitações de distância. Hoje, por exemplo, assim, tecnicamente, só fazendo um comentário, para você conseguir 10 mega de internet em um par metálico, você consegue no máximo a 500 metros da estação origem, onde está sendo a internet. Com a fibra ótica, não, você não tem essa limitação. Então o pessoal fala em 20 quilômetros ou mais uma internet, só que você consegue muito mais. A internet você faz, por exemplo, 100 quilômetros de distância, interligação de uma central, e ela faz tranquilamente. Então hoje no Brasil, as operadoras maiores estão oferecendo aí para todo local, por exemplo, o Uberlândia é comum o pessoal te ligar e oferecer 300 mega, certo? Que é uma internet que hoje no Brasil é considerada alta. Mas no futuro bem próximo, esses 300 megas já vão ser insuficientes para atender o pessoal que tem essa demanda. Tá? Então a gente vê que o crescimento de banda da internet está sendo muito grande no curto prazo de tempo, pelas informações que são trocadas pela internet, pelo próprio geração nova aí que hoje é totalmente ligada, né? Mas a diferença é muito brutal quando a gente fala em rede metálica e rede ótica, exatamente por essa diferença, onde eu consigo no máximo uns 10 mega pela rede metálica, certo? Em alguns casos, a gente colocando alguns equipamentos próximo ao cliente, a gente pode chegar aí próximo um pouquinho mais, mas vamos dizer 10 mega a 500 metros, enquanto a rede ótica ela é praticamente ilimitada. Entendi. Enes, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da energia solar, né? A gente sabe
que aqui no Brasil a principal fonte de energia ainda são as hidrelétricas, né? E assim, que esse processo, geralmente, ele é feito com licenciamento ambiental, mas assim, a gente não pode negar que tem impactos ambientais, né? Que isso traz, porque, por exemplo, para criar-se as hidrelétricas, a gente sabe que tem que fazer o alagamento de áreas verdes, né? Então, assim, às vezes pode atingir a flora, né? As árvores que tem ali daquela espécie, a fauna da região, a questão dos animais, por mais que se tentem ter o cuidado, nós vamos desalojar todos, mas quem garante que vai conseguir desalojar todos os animais, né, pastor? Então, assim, hoje como a gente está falando dessa questão do meio ambiente, então, assim, a gente sabe também que as hidrelétricas, elas alteram a umidade do ar. Um exemplo disso é aqui a nossa cidade, Uberlândia. Hoje é cercada por hidrelétricas, cercada por usinas. E assim, se a gente conversa com pessoas de antigamente, mais assim, senhoras, né, que tem mais tempo assim, de vida, que conseguiu acompanhar Uberlândia anos atrás, o pessoal fala sempre que o clima que era outro, que era uma cidade mais fresca, não tinha assim esse clima abafado de calor igual tem, que ventilava muito, inclusive chovia muito. Então, assim, as usinas trazem esse impacto também na alteração do clima, né? E assim, a gente sabe que a energia solar, vamos dizer assim, a pessoa tem a possibilidade de utilizar a energia sem degradar de nenhuma forma o meio ambiente, porque está utilizando ali uma energia que já está disponível, né? É o sol que vai fornecer essa energia. Então, Enes, a energia solar, será que a gente pode dizer assim que ela seria uma solução para esse problema aí dos danos ambientais, reduzindo aí o impacto no meio ambiente? Sim, você está correto. Realmente, a usina hidrelétrica, ela causa um dano muito grande ao meio ambiente. Tanto a fauna, a flora, até politicamente, que você tem a desapropriação de terra, o desalojamento dos ribeirinhos. Então, assim, o transtorno tanto ecológico quanto, vamos dizer, político, enfim, ele é um transtorno muito grande. E, ecologicamente, as consequências a curto e longo prazo. Então, além do custo, que é muito alto para se fazer a implantação da usina hidrelétrica. Agora, enquanto que a energia solar, a fotoelétrica, ela é uma energia correta, é uma energia sem poluentes, é uma energia que utiliza a claridade do sol, usa o sol para geração de energia elétrica. Então, é uma coisa que está aí de graça para a gente, está aí para todos. Deus deu essa coisa maravilhosa. E a usina, quando você monta uma estação fotoelétrica, ela não tem impacto ambiental, você não precisa fazer desapropriação, você não tem nada disso. Então, é uma energia limpa, que não cria poluentes, ela não causa danos ao meio ambiente. E os seus componentes têm uma vida muito longa também. Então, até o descarte disso, ele é muito longo para se descartar um componente da energia fotovoltaica. Ela é considerada a energia do momento. Hoje o Brasil... Uberlândia, inclusive, está em primeiro no ranking. Sim, o Brasil, né, está em primeiro no ranking. E vou te contar outra história. Hoje no Brasil, nós temos em torno de 1% das residências com energia fotoelétrica. O caminho que nós temos para andar é gigantesco. Gigantesco, né? E com esse sol todo que nós temos aqui. O Brasil é bem quente, Enes. O sol não falta aqui não, viu? Lília, só para você ter noção, a energia fotoelétrica, ela foi criada, desenvolvida na Alemanha, certo? Então, a Alemanha hoje, ela é vastamente utilizada. Porém, se a gente fizer um comparativo com a Alemanha e com o Brasil, a melhor área de iluminação solar da Alemanha, ela está muito menor do que a pior do Brasil. Que é assim, o sul do Brasil, né? Exatamente. Então, no local onde então, o potencial ela nasceu, do Brasil é muito grande. Nós temos um potencial, assim, fantástico. Eu acho que, opinião minha, Enes, apesar do governo estar criando incentivos fiscais, alguns incentivos para isso, eu acho que ele deveria ser mais apoiado, mais incentivo, porque é uma coisa maravilhosa, tanto para o meio ambiente quanto para os usuários, porque o benefício é muito grande e é uma coisa de graça, está aí para todos utilizar. Certo.
E assim, deixa eu só dar um recado aqui, que você, querido ouvinte, né, se você tiver alguma dúvida sobre energia solar, o Enes, ele está aqui, né, e ele pode estar respondendo as suas dúvidas. Você pode entrar em contato com a gente aqui no 3216-3202, né, você pode deixar também a sua pergunta, né, às vezes você tem vontade de receber a visita de um especialista para fazer um orçamento em sua casa, então ele está à disposição aqui, né, você pode ligar no telefone da rádio, 3216-3202, ok? Eles explica para nós um pouco aqui para o nosso ouvinte entender e o nosso internauta como que funciona a implantação do projeto solar hoje em dia. Okay. Qual o processo? A primeira coisa que nós precisamos saber, na realidade, é o consumo de energia que o cliente tem, que o usuário tem. Então, a partir do consumo de energia que a pessoa tem, a gente começa o nosso trabalho, a gente faz a projeção da quantidade de módulos, do tamanho da usina fotovoltaica que tem que ser instalado. Mas para que a gente possa fazer o cálculo correto, nós precisamos ir até o cliente para nós fazermos uma vistoria, para verificar o melhor local de instalação, um local que não faça sombreamento, ou seja, não tenha sombra, que a sombra prejudica bastante essa geração, a inclinação, o direcionamento das placas, porque na realidade, quanto mais voltada para o sol, melhor a eficiência também. A situação da rede da casa da pessoa, e na realidade essa energia ela pode ser instalada tanto na residência, na indústria, numa fazenda. Então qualquer ramo de atividade ela dá para ser instalada. E quando a gente faz todas essas vistorias, então a gente chega a um cálculo, tá, do tamanho que deve ser o equipamento a ser instalado. Feito esse cálculo, a nossa empresa apresenta uma proposta comercial, tá, e comenta com o cliente também o seguinte: caso o cliente ele pretende, com essa geração própria agora de energia, se ele pretende aumentar o consumo posterior, ele também já pode fazer um upgrade, aumentando também já a usina dele. Então ele falando, eu quero colocar um ar-condicionado, por exemplo, um fogão elétrico, então a gente já verifica com ele qual que seria a intenção, já colocamos dentro desse cálculo também essa projeção dele, de tal forma que a usina já vem para suprir toda a necessidade dele. Quando instalada o equipamento, o que ocorre? Ele vai gerar a energia durante o dia, ele não precisa do sol, ele precisa de claridade, ele precisa de radiação solar. Ela vai gerar energia no dia frio, tanto quanto no dia com o sol. Inclusive o dia que está muito ensolarado, ele pode até prejudicar um pouco a eficiência dos módulos solares, tá? Porque ele começa a dissipar um calor e ele perde um pouco a eficiência. E durante o dia ele gera a energia solar de tal forma que a pessoa vai estar consumindo aquela energia gerada. Mesmo à noite? À noite não, porque à noite, como eu não tenho o sol para fazer a geração de energia, o que acontece? Você passa a consumir essa energia da concessionária de energia elétrica, no nosso caso, Uberlândia, a CEMIG. Certo. Porém, durante o dia, no cálculo que é feito, a gente já faz o cálculo de tal forma que você vai compensar a energia que você vai consumir à noite. Quando é feita a instalação, a concessionária instala um medidor de energia, um padrão de energia, que ele é bidirecional. O que ele faz? Ele mede tanto a energia que você consome da concessionária, quanto a energia que você entrega para a concessionária, que ela chama de energia injetada. E lá na conta de energia, ele vem discriminado a energia que você consumiu e a energia que você entregou. E no final ela subtrai uma menos a outra, e a ideia é que no final dessa conta você zere a sua conta. Por que você não vai ficar assim, então eu vou pagar zero? Não paga zero. Por quê? Pela regulamentação brasileira, ela coloca algumas taxas que ela chama de taxa de disponibilidade de rede. Porque durante a noite eu vou estar utilizando a rede da concessionária para suprir a energia que eu não gero à noite. Então ele chama isso de taxa de disponibilidade. Essa taxa são três valores. Para quem tem a casa 110, que é monofásica,
Então ele paga 30 kW, que é a taxa fixada pelo governo. Para quem tem a bifásica ou 220, ele paga 50 kW. E para quem tem a energia trifásica, ele paga 100 kW. Então, a pessoa, quando faz o investimento, ele vai ter essa conta para ser paga. O restante, ele vai estar livre das tarifas vermelhas, amarelas, enfim. Você paga unicamente essa taxa. Correto. Só para o pessoal entender também, Enes, porque assim, muitas pessoas, às vezes elas confundem, por exemplo, a questão do uso da energia solar. Igual, aqui em Uberlândia, nas casas que foram entregues mais recentemente do Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que lá elas foram entregues já com um sistema para poder captar energia solar para esquentar a água do chuveiro. Mas as pessoas precisam entender que quando a gente fala de uso da energia solar, não abrange só esquentar o chuveiro, não é isso? Correto. Tem também a questão da pessoa poder ampliar para alcançar o uso de toda a casa para aquilo que necessita de ser usada energia. Explica para nós isso aí, que tem esses dois, né, projetos. A pessoa pode ter o projeto de usar apenas a água do chuveiro, né, a energia solar para esquentar a água do chuveiro, e que tem também o projeto que a pessoa pode estar aproveitando para fazer o uso em toda a casa, em todo o imóvel. Correto. Na realidade, essa é uma das dúvidas mais frequentes que ocorrem. Que é o seguinte, são dois sistemas que utilizam a energia solar para benefício do usuário. Um é o aquecimento de água, que ele usa, na realidade, ele não usa a claridade do sol, ele usa o calor do sol. Então, que é, na realidade, a geração térmica. Que é a do chuveiro. Que é a do chuveiro. Uhum. Ele usa o calor do sol em módulos, que são placas também, para fazer o aquecimento da água. Essa água, ela circula, você põe um depósito, o pessoal chama de boiler, coloca um depósito de água, que ela é aquecida durante o período todo que você tem calor, nesse caso você precisa do calor, então no frio ele não aquece muito a água, só você no precisa calor do calor. Então você usa o calor para a geração de água quente. Então você fazer aquecimento. Esse seria energia térmica. Você usa o sol para aquecer a água. E esse calor você pode estar usando em toda a sua residência para utilizar na pia, no banheiro, chuveiro, tudo, a água quente. A energia fotoelétrica é o contrário. Ela não usa o calor, ela usa a claridade, ela usa a irradiação solar. O que ela faz? Ela pega a irradiação solar, que seria a claridade do sol, passa nos módulos, que esses módulos, se falar tecnicamente, são de silício, são os módulos que são feitos para, quando ele recebe a luz, ele emite, ele gera energia, ele transforma a luz em energia elétrica. Então, essa energia elétrica é gerada pela energia fotovoltaica, que os módulos são diferentes dos módulos da energia térmica para geração de água quente. Com essa energia gerada, aí você pode estar utilizando em todos os equipamentos elétricos que você tem em sua casa. Tanto chuveiro, televisão, geladeira, enfim, qualquer coisa elétrica vai ser gerada. Uma coisa que o pessoal tem dúvida também é o seguinte, o que eu tenho que mudar na minha rede elétrica? Nada. Na realidade, o sistema fotovoltaico, ele entra em paralelo, simplesmente a gente pega o padrão de energia do cliente e faz a instalação do sistema de proteção e já liga em paralelo, de tal forma que você não precisa mudar nenhuma tomada dentro da sua casa para você instalar o sistema fotovoltaico. Você vai instalar os módulos solares, o inversor, que é um equipamento que faz a conversão da energia que sai das placas para a energia que você consome, não vou entrar tecnicamente nos nomes, e você coloca uma proteção e coloca em paralelo dentro do seu quadro de distribuição. E esses dois projetos, você tem esses dois projetos para oferecer para o pessoal? Eu não trabalho com energia térmica. Apenas só com a fotovoltaica. Que é o uso para toda a casa, exatamente. Né? Caso alguém precisar, a gente consegue indicar pessoas que trabalham com esse tipo de... Assim, a gente vai conversar aqui com o pastor Manuel, mas antes de falar com ele, eu gostaria que você deixasse o seu telefone de contato, o pessoal que tem
interesse, né, em estar assim, avaliando um projeto solar ou instalando na sua casa, porque depois a gente vai voltar com você, mas já nos siga, né, o pessoal tá acompanhando. Okay. A minha empresa, eu tenho, como você tinha dito, eu tenho a empresa NS Solutions Telecom, que trabalha com telecomunicações, e a do ramo de energia solar é a NS Sol, certo? Que é energias renováveis. E o telefone nosso lá, o fixo, é 34-3238-4343, repetindo, 34, que é o Uberlândia, 3238-4343. E se quiserem me chamar no celular, que também é o WhatsApp, é 349-9971-1073. Repete o celular. 349-9971-1073. Ok, gente, daqui a pouco a gente vai tirar mais dúvidas com eles, porque tem mais para falar sobre esse assunto. Mas como na hora do bate-papo nós sempre trazemos, né, uma luz da palavra de Deus sobre os assuntos que nós tratamos, e olha só, para vocês perceberem, gente, que a palavra de Deus traz orientação para tudo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, a gente vai falar de temas da alma, da emoção, a palavra de Deus vai trazer algo. Mas se for falar do meio ambiente, será que a palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso, Pastor Manuel? E o Pastor Manuel Messias está aqui, da Igreja Metodista do bairro Tibério, e ele vai explicar para nós aqui. Pastor Manuel, a palavra de Deus ensina sobre o cuidado da natureza ou a preservação do meio ambiente? Fala alguma coisa com relação a isso? Com certeza, Liliana, porque a primeira coisa que nós entendemos, que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra. Né? Quando você cria, você tem responsabilidade. Né? Então, conversando com o Enes, ouvindo aqui as informações, né? E o Enes nos dá segurança naquilo que ele está falando, porque ele formou nisso, engenheiro, trabalhou, preparou, né? Para ele pudesse trabalhar e nos falar sobre isso. A Bíblia é da mesma forma, né? Não tem nada, nenhum assunto que a gente venha conversar, que nós não tenhamos uma resposta bíblica. Para começar, lá no livro de Gênesis capítulo 1, né? Quando você lê na Bíblia, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a primeira coisa no verso capítulo 1, o que Deus disse quando começou? Haja luz, né? Ou seja, né? Então a luz já está presente para iniciar, então... Os planos de Deus nos desde planos o início, de Deus, né, desde o início, né? O meio ambiente estava presente, né, no cuidado de Deus. Eu estava achando interessante, enquanto eu ouvi o Enzo, e também estava preparando para o programa, por quê? Eu estava pensando uma coisa interessante, que eu estudo muito a Bíblia, nós estudamos, né, estudando a Bíblia toda, e no livro de Levítico, capítulo 5, 25, versículo 1, diz assim, o ano do descanso, disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e diz, quando entrares na terra que eu vos dou, essa terra guardará o sábado do Senhor. 6 anos semeará no teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá o sábado de descanso solene, para que a terra e o do sábado, o Senhor não semeará o teu campo, e nem podará na tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua seara, não cegarás, a uva na vinha não podarás, não colherás no ano de descanso, solene será para a terra. Mas o fruto da terra, o descanso serão, por alimento de ti, dos servos da tua serva, dos teus jornaleiros, dos estrangeiros, do peregrino contigo. Interessante que o livro de Levítico, ele trabalha sobre leis, né? E nós podemos ver que as leis, elas foram estabelecidas para o bem do homem e da mulher, né? Hoje, por que nós temos tanta orientação? Por que é importante nós entendermos alguns assuntos? Porque quando as pessoas não entendem, elas ignoram, né? E ela pode trazer um problema sério para a sua própria vida, para a sua família, para o meio ambiente, porque ela falta de conhecimento, né? O próprio Deus, no Antigo Testamento, falou, meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento.
E aqui no livro de Levítico, a Bíblia mostra claramente que Deus deu um conhecimento profundo para os levitas, para os sacerdotes, porque eles tinham responsabilidade com o povo. Eles tinham responsabilidade de orientar o povo como eles deveriam cuidar e zelar do ambiente que eles próprios moravam. E aqui uma das coisas muito fortes no meio judaico, que é o ano do jubileu. O que é o jubileu? O jubileu é ano de descanso. Aqui na terra, Deus fala claramente que eles deveriam plantar dos 6 anos. Porque 6 anos é um tempo que a terra ela aguentaria ser plantada, trabalhada tranquilamente, mas o 7º... Ser explorada, né? Em outras palavras. E depois assim, um descanso. Um descanso no 7º ano, deveria ser um ano de descanso. Para que a terra pudesse se recompor, pudesse fortalecer. E depois a gente vai ver no jubileu que fala a mesma coisa, de 49 anos, de 7 em 7 anos a terra deveria ser descanso, até chegar nos 49 anos precisaria do novo descanso. Ou seja, tudo que nós estamos vendo é um cuidado de Deus com o meio ambiente. E o ser humano é importante, mas ele esquece que ao redor dele está uma segurança para a sua sobrevivência. A partir do momento que as pessoas não cuidam do seu bem-estar, nós, por exemplo, nós estamos passando por um período terrível, não só Uberlândia, mas no Brasil, que é o período da dengue, né? Que tem trazido. Mas quem foi que causou a dengue? Foi o descuido do próprio ser humano. Porque sabia que não poderia deixar água, sabia que tinha que ser um descuidado, que a limpeza era... E não houve. E no livro de Levítico a gente vê claramente esses cuidados de Deus aqui. E uma outra questão, pastor, já que o senhor falou da dengue, nós trouxemos aqui alguns programas anteriores, ouvinte um médico especialista, e algo interessante que ele falou, o pastor, que entra dentro disso aí que o senhor está falando, que o mosquito da dengue, ele é resultado de uma quebra da cadeia alimentar. Não sei se o senhor sabe, mas o uso nocivo de agrotóxicos em exagero, né, fez o quê? Começou a matar os insetos nas plantações, mas esses insetos que começou a matar eram também os predadores naturais do mosquito da dengue. Como eles entraram em extinção, aí o mosquito da dengue, além do descuido do ser humano também contribuindo, né, da falta de cuidado, como se diz, houve um surto. Olha só, interessante, né? Só uma curiosidade. Muito bem, né? Para a gente ver assim como a gente tem que cuidar do meio ambiente, né? Voltando à questão da energia solar, eu vejo que a Bíblia, ela, quando se tratou da questão da Terra, ele estava cuidando disso. A gente vê, por exemplo, hoje, para nós termos a energia que nós necessitamos, que jamais vamos voltar a querer estar no escuro, nós temos as usinas que tem espalhadas por todos os lugares. E nós sabemos também dos problemas que nós estamos tendo. E eu imagino, e eu acredito, e eu creio que cada pessoa que está olhando para o futuro, nós podemos ver que essa questão da energia solar, cuidando do meio ambiente, é o nosso futuro. Por quê? Porque o ser humano, cada dia mais, nós vamos ter que descobrir formas que nós trabalhamos que deixam o nosso ambiente melhor. E a energia solar, ela traz isso para nós, porque quanto mais a gente caminhar para a energia solar, quanto mais estiver cuidando desse lado, nós vamos evitar de estar mexendo no meio ambiente. Nós vamos evitar de estar abrindo mais barragens, nós vamos estar cuidando dos peixes, cuidando de tantas coisas. Então, eu gostei desse tema, né? Gostei de ter o Enes aqui para a gente conversar conosco sobre isso. Eu acredito que todos os que estão aí nos ouvindo lá, por quê? Porque não adianta chorar, como diz os antigos, não adianta chorar o leite derramado, né? Porque nós estamos tendo uma oportunidade de ver algo que vai nos dar uma segurança, que vai nos ajudar, porque muitas vezes nós não estamos pensando, não é só nós mesmos, nós temos nossos filhos, nossos netos, e nós queremos um ambiente melhor para eles, um mundo melhor. E nem tudo a gente vai poder fazer. Mas a Bíblia, e interessante, no passado eu sempre tinha uma curiosidade seguinte, por que os monges, os padres, sabiam muitas coisas no passado, e nós sabemos que muitas coisas das ciências evoluíram, do estudo começaram por eles. Mas antes deles, bem há milhares de anos antes deles, nós podemos ver aqui no livro de Levítico, né, que Deus já tinha orientado isso para o sacerdote. Os sacerdotes, os levitas, eles tinham que ter um entendimento para que eles orientassem as pessoas, principalmente a nação de Israel. E nós podemos ver que Israel hoje é um dos países mais avançados do mundo, né?
E como nós estamos, e eles têm procurado cuidar disso, mas essa sabedoria vem de Deus. E essa parte do meio ambiente, né, que Deus deu a direção para eles, Deus deu a direção para muitos outros que estão entendendo, que estão nos passando isso, é algo que vem de Deus para nos ajudar no nosso cuidado com o meio ambiente. Muito interessante, pastor Manuel. Obrigada aí pela participação, né, gente? Então a Bíblia fala sobre tudo. O homem, ele tem muitos deveres aí com o meio ambiente e com a natureza. Mas vamos voltar aqui agora com o Enes. Enes, explica para nós um pouco, que eu acho que todos os ouvintes, como também os internautas, estão curiosos. Fala para a gente mais sobre essa economia que o uso da energia solar ela pode gerar na conta de energia, né? Assim, cerca de 95%. Como que é isso? Porque é impressionante, né? Assim, a energia elétrica anda muito cara. Sim, na realidade é o seguinte, quanto maior o consumo da pessoa, mais se viabiliza a instalação da energia solar. Por exemplo, quando você fala em empresas grandes, você fala fazendas com irrigação, que eles gastam às vezes 100 mil reais por mês com energia, essa energia praticamente, o sistema praticamente auto se paga. E com o consumo residencial, ele começa a viabilizar a partir dos 150, 200 reais. Por quê? Devido à taxa mínima que a pessoa paga, que seria aquela taxa de disponibilidade de rede, que seria os 30 kW, 50 kW, 100 kW. Então, como que se calcula isso? É necessário a gente verificar a conta do cliente, né, para fazer o cálculo. Esse cálculo é feito pelo consumo, então, porque cada placa, cada módulo solar, ele gera uma certa potência de energia. Então, quanto maior o consumo da pessoa, mais placas serão necessárias. E o equipamento que converte essa energia gerada pelas placas para energia residencial, ele também muda o tamanho. Então, o que acontece? Quando a gente faz o cálculo, é aquilo que eu tinha comentado para você. A gente já calcula que você vai fazer a geração compensando a energia que você gasta à noite, de tal forma que chega no final do mês você zera a sua conta. Ela vai ficar 0 a 0. O que acontece? Por que ela não fica lá? Então quer dizer que eu vou economizar 100%? Não, porque eu tenho a minha taxa mínima para ser paga. Agora ele tem uma outra vantagem, que é o seguinte, por exemplo, você viajou. Aí naquele mês você não teve consumo, ficou 30 dias passeando, foi para a praia, foi passear. Você não teve consumo, o seu consumo foi baixo na sua casa. Porém, você gerou energia solar e foi devolvendo para a concessionária. O que acontece com essa energia? Toda energia gerada em excesso que você não consome, ela vira crédito para você. Então, esse crédito você tem 60 meses também para você consumir. Então, por exemplo, esse mês você, no finalização da sua conta, você gerou 50 kW a mais do que você consumiu. Ele sobrou. Na conta lá, um menos o outro, sobrou 50. Aquele mês, você pode contar 60 meses, você tem 50 kW para consumir nos próximos 60 meses. Isso na própria conta de energia elétrica? Na própria conta de energia. A concessionária é obrigada a fazer esse balancete. E aí a pessoa vai gerando economia. Isso, ela vai guardando aquele... Chegou no mês que vem, você fez um aniversário lá, fez uma festa de arrumo. Aí você convidou vários convidados, teve visitas na sua casa, você gastou a mais. O que acontece? Aqueles créditos que você tinha na sua conta, automaticamente eles vão ser abatidos. Então, a forma que foi pensado, ela é bem inteligente. Então, a questão é o seguinte, quanto maior o seu consumo, então maior... É o projeto que você precisa realizar. Sim, porque, por exemplo, a pessoa paga R$1.000 de energia e a casa dele é 220. Ele vai pagar em torno lá, iluminação pública mais a disponibilidade de rede, R$70. Ele sai de 1.000 para 70. De energia. De energia. Ele paga 500, a mesma coisa, ele sai de 1.000 para 70. Se ele paga 200, ele sai de 200 para 70.
vão falar que todos 220. Por isso que eu estou comentando com você. É impressionante esse número, a redução total. Quanto maior o valor que a pessoa consome de energia, mais viável ele fica. E o seguinte, em Uberlândia, ele tem só fazendo um comentário, em Uberlândia, a CEMIG é uma das tarifas mais caras que nós temos no Brasil. Devido a esse Os impostos são muito altos. Não, ele também viabiliza você pagar mais rápido, porque a conta é mais alta. Por exemplo, se você está em São Paulo, e você gasta lá 500 kW e 500 em Minas, o 500 kW de Minas vale mais do que os 500 de São Paulo. E é tudo energia elétrica. Exatamente, só que na hora que você vai pagar o seu investimento, aqui você paga ele mais rápido, porque você paga mais caro na sua conta. Então, assim, é bem interessante. Eu brinco muito com os meus clientes, com os meus amigos, que a energia solar é como se você comprasse um carro usado, é o investimento que você faz, que no lugar de te dar prejuízo, ele te dá um lucro. Por quê? Você paga o investimento em média aí de 4 a 5 anos, a média que é feito o investimento, e você tem 25 anos pela frente de geração de energia. Então é mais ou menos o seguinte, você paga durante 4, 5 anos e tem 20 anos aí para você receber o dinheiro de volta. Quando você faz a conta, não tem poupança que paga esse valor que você recebe de volta. Certo. E qual seria o custo assim, de implantação do sistema solar? Vamos dizer o mínimo, né? Porque vai depender, lógico, depende do assim, é complicado eu falar porque ele gera expectativa. Quilowatt. Mas vamos supor em uma casa de uma conta que gasta R$500 de energia. R$500 ele vai chegar próximo aí de uns R$20 mil. Tá? E o financiamento... Tem o financiamento também, a pessoa tem a opção, né? O financiamento, caso a pessoa quiser fazer hoje, está girando em torno de 1% ao mês. São juros baixos, tá? A conta deve ficar em torno de R$600 de investimento, ou seja, você estaria colocando a mais R$100 do bolso para pagar o investimento. Quando você trabalha em financiamento com pessoa jurídica, ou seja, por empresas CNPJ, tem linhas de crédito do governo que são muito mais acessíveis. Então, normalmente, você consegue financiamentos que às vezes saem mais barato do que sua conta de energia ainda. Então, é como se você fizesse um financiamento, você está pagando mais barato do que você pagaria na conta de energia, e no final daqueles anos que você fez o financiamento, você ganhou o sistema de graça. Porque na realidade você estaria pagando a conta de energia normalmente, só que você continuou pagando aquele mesmo valor ou menor um pouco, e quando você concluiu o pagamento do financiamento, o sistema é seu. Então, assim, o ideal, a pessoa que tem interesse, seria, assim, sem compromisso nenhum, passar para a gente pelo menos uma conta de luz, para a gente não ser negligente e dar um valor para criar expectativa, e a pessoa depois diz, mas você tinha dito isso. A gente faz a simulação sem custo, sem nada, sem compromisso, passa para a pessoa, e a partir daí a gente vai conversando para tentar viabilizar o negócio. Okay? Porque assim, ele é muito, a quantidade de módulos solares depende muito do consumo da pessoa. Então o valor vai depender também do consumo da pessoa. Não sei se eu fui claro com você. Sim, foi bem claro. Então, assim, a pessoa precisa chamar, né, no caso você, para ir lá para fazer o cálculo do consumo da energia que se gasta, para saber qual tipo de sistema vai se implantar. Um que tem menos placas, ou talvez um que vai ter mais placas, né? Para o pessoal de casa entender. Então, cada caso é um caso, né? O tamanho do sistema é diferente. E assim, esse financiamento pode ser encontrado também junto ao governo. Hoje, na realidade, linha para pessoa física, né, para CPF, todos os bancos hoje têm linha de crédito. É claro que tem uns bancos que a linha de crédito é um pouco maior, outros um pouco menor. E para a linha de crédito do governo, que seria para pessoa jurídica, os principais bancos são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Caso a pessoa quiser que a gente faça todo o trâmite verificando o financiamento, a gente pode fazer, apresentar para a pessoa. Não precisa preocupar, vocês indicam, a gente faz todo o processo.
Mas se a pessoa quiser fazer com o banco dela, quiser conversar com o gerente dela, a gente apresenta a proposta comercial para ela leva até o gerente dela, se ela tiver maior facilidade, ou ela tiver maior confiança, isso é liberdade da pessoa. Ela tanto pode pedir para que a gente faça esse processo, quanto ela pode fazer com o banco que ela prefere. Enes, assim, nosso público aqui na rádio, grande maioria é cristã, né? Então, assim, inclusive tem muitos pastores também que nos acompanham aqui no programa Jornada Feliz. O uso da energia solar seria interessante, por exemplo, para uma igreja? É possível instalar em igrejas também? Sim, inclusive eu tenho feito algumas propostas para algumas igrejas. Desculpe. Amplamente viável. Na realidade, a energia solar serve para qualquer um que consome energia. E a igreja, como ela tem, o horário é muito grande de iluminação, porque ela fica aberta várias horas, muitas luzes, normalmente as contas das igrejas são razoáveis, e de média para grande. Então, é amplamente viável. Desculpa. E o principal, a igreja normalmente consegue o financiamento pela pessoa jurídica, que fica mais viável ainda. Ok, deixa eu falar aqui com o pastor Manuel um pouco. Pastor Manuel, voltando aqui ao nosso assunto aqui da palavra de Deus, né? Porque o senhor falou a respeito do que a Bíblia fala sobre o meio ambiente, da questão do ano do jubileu, né? Será que a gente pode chegar à conclusão aqui que o cristão que teme a Deus é dever dele cuidar do meio ambiente? Agrada a Deus, pastor? Com certeza, Eliane. Na realidade, uma das coisas que a gente sente que, lamentavelmente, muitos irmãos e irmãs não estão totalmente informados das suas responsabilidades, né? Porque a nossa responsabilidade, ela é geral. Você tem responsabilidade como cidadão, né? Como cidadã, né? Nós moramos numa cidade, nós temos responsabilidade com a nossa família, nós temos responsabilidade pessoal, né? Então, o meio ambiente também faz parte. Tem um texto da Bíblia que fala que nós temos que orar pela paz da cidade. Fala que se nós orarmos pela paz da cidade, nós vamos ter paz, né? E se nós dependemos do meio ambiente para termos uma vida melhor para todo mundo, eu creio que nós temos que tomar esse cuidado. E quando nos dado uma oportunidade, nós temos condição de agir para melhor, nós temos que fazer. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: e se alguém sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. Porque muitas vezes nós vemos pecado somente quando alguém faz alguma coisa errada, né? Alguma coisa que chama a atenção das pessoas. Mas a omissão também é um tipo de pecado. E muitas vezes é muito importante os nossos pastores, liderança que estão nos ouvindo. Por quê? Porque nós como pastores, um dia vamos prestar conta. Da mesma forma que você vê um prefeito, você vê um governador, você vê um presidente, você vê uma autoridade civil, judiciária, um dia todos terão que prestar conta. E todos eles têm um papel e uma responsabilidade. E nós também temos o nosso papel. E por isso que nós ficamos felizes aqui nesse programa Jornada Feliz, porque nós tem sido abordado por você aqui, pelas pessoas que vêm, não somente as coisas importantes para o reino de Deus com a palavra, mas coisas que são importantes para o dia a dia. Eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu moro num país, eu moro numa nação. Eu convivo em sociedade. Eu convivo em sociedade, eu moro num planeta. Então nós temos responsabilidade em todos os sentidos. Eu posso dar minha opinião? Sim. O que a gente percebe é muito o seguinte: a geração, tem muita gente que não pensa no próximo, não pensa na próxima geração. Eu acho que está lá na Bíblia, como você está falando, que você tem que cuidar do próximo. Quando você degrada o meio ambiente, você não está pensando nas futuras gerações. Você não está pensando, não vou falar nem no próximo, você não está pensando no seu filho, não está pensando no seu neto, e principalmente nos próximos, que não são da família. Então, quando você não está preocupado com o meio ambiente, você está destruindo, fala, não, o próximo aí que resolva. Eu acho que isso aí é uma das piores coisas que tem. Significa que a pessoa está pensando só nela, e o pior, não pensa nem na própria família.
Então, quando a gente toma atitudes em benefício do meio ambiente, eu acho que é um dos pensamentos mais comunitários que tem, porque a gente está pensando em todos. A gente não está pensando só na gente está pensando em todos. Então, tudo que a gente faz para o bem do meio ambiente, é um pensamento comunitário que todos vão ser beneficiados, tanto agora quanto no futuro. E assim, até voltando a essa questão, pastor da Bíblia, a gente pode lembrar também lá em Gênesis, né? Quando o Senhor, ele diz para Adão, fala assim, que você domine sobre, né, os peixes, sobre os animais da terra, né? Então, assim, ali a gente pode falar, creio eu, que ali foi uma entrega, né? Deus criou o planeta, criou o mundo, depois que tudo estava pronto, ele falou assim, agora você domina, você, em outras palavras, governa. Então, o homem tem a responsabilidade de cuidar do planeta, né? A gente entende isso. Então, querido ouvinte, olha, a gente falou hoje sobre o tema meio ambiente, né? Eu vou falar aqui mais uma vez com o Enes. Enes, deixa o seu contato aí para nós, tem endereço da empresa, onde o pessoal pode encontrar, né? Quem tiver interesse e está verificando um projeto para implantação na sua residência, na sua empresa sobre energia solar, ok? Ok. A minha empresa ela fica aqui em Uberlândia, na Cidade Jardim, na rua Lírios Azuis 267, Cidade Jardim. O telefone, voltando, repetindo, é 34-3238-4343 e o celular, o meu celular, caso quiser falar direto comigo, é 349-9971-1073. Ok. Pastor Manuel, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Enes, pela participação. Obrigado. Né, por abordar esse assunto aqui. Pastor Manuel, fala um pouquinho mais sobre a Igreja Metodista aqui para nós, para o nosso querido ouvinte. Muito bem, queridos. Eu sou o pastor Manuel, da Igreja Metodista do bairro Tibério, na Rua Paris 981. Né? A Rua Paris, ela fica bem perto do AIA, ali da Avenida Europa, e nós temos culto todas as quarta-feiras, 19h30, à noite da bênção, como os domingos, às 19 horas. Né? E vai ser um prazer ter você conosco. E eu gostaria de dizer também, uma coisa que eu tinha conversado com eles, aproveitando o gancho aqui, o Enes está dando uma oportunidade de trabalho, né? Trabalho para pessoas que são vendedores, né? Pessoas que estão trabalhando na área de venda. Esse emprego está em alta aí, né? E nós estamos aí com tantas pessoas desempregadas, pessoas que estão precisando, e é uma oportunidade. Se você talvez não lembrar do telefone do Enes, não lembrar do endereço, como eu sou pastor, estou sempre junto com a Liliane nesse projeto tudo, se você precisar, entre em contato conosco, nós também passamos, o Enes é o nosso amigo, né? E nós também passamos o telefone dele. E você que trabalha como vendedor, talvez acontece muito de pessoas que ele trabalha como vendedor e tem espaço para poder acrescentar um pouco mais para melhorar a sua renda. Então eu recomendo, tá? Recomendo. E também parabéns, Liliane, por mais esse programa tão bom. Que Deus abençoe você, Deus te abençoe eles, Deus abençoe aqui os nossos técnicos, né? Esses adolescentes tão importantes, um bom trabalho empenhado aqui, né? Deus abençoe essa rádio e vamos aí, vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos fazer o nosso melhor para que tenhamos uma vida feliz e também a nossa família e as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o sol, ele nasce para os justos e para os bons e para os ruins, né? Não tem como o sol, ele nasce só para alguns, né? A chuva também não vai para a casa de um e não vai para a casa do outro. E então, as consequências da falta de cuidado com o meio ambiente vêm para todos. Exatamente. E as consequências do meio ambiente vêm para todos. Então vamos fazer a nossa parte. Que Deus abençoe. É isso aí, gente. Esse foi o programa Jornada Feliz, a hora do bate-papo, né? E ainda não acabou. A gente está aqui até às 5 horas. Daqui a pouco tem o momento da palavra e tem também o momento da oração. Então você pode ligar, né, no 3216-3202 e deixar o seu pedido de oração. Queria agradecer aqui os nossos parceiros, Conselho de Pastores de Uberlândia, o Compaz, né? A Igreja Metodista do bairro Tibério. Um grande abraço para todos os irmãos. Né, a Igreja Metodista, como o pastor Manuel falou, né, que é localizada ali na Rua Paris, 981, no bairro Tibério. E também um grande abraço para todos os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, ali no bairro Brasil, na Avenida Teresina, 479. E assim, muito obrigado. Um grande abraço também para o meu querido amigo, pastor Wellington Alessandro, do Portal de Notícias Alô Uberlândia, que providenciou as vinhetas desse programa para nós.
Ok, gente? Então daqui a pouco tem momento da palavra e momento de oração. Fique aqui conosco, vou deixar vocês com um lindo louvor.